Fala, galeral! Edu aqui. Todo mundo lembra que o PlayStation 1 era o rei dos polígonos tremendo e dos personagens com cara de Minecraft, né? Mas nem tudo era quadradão. Algumas empresas conseguiram tirar leite de pedra daquele hardware de 32 bits. Hoje eu separei para vocês 10 jogos que são verdadeiras obras de arte e que faziam o PlayStation parecer um PS2 disfarçado. Preparem o colírio, porque a lista de hoje é só o que tinha de mais fino na época. Para abrir com chave de ouro, Vagrant Story. Gente, o que a Square fez aqui foi bruxaria. A direção de arte é tão absurda que você até esquece que está no PlayStation 1. Os personagens têm expressões faciais, articulações detalhadas e as texturas tentam simular um estilo de pintura à mão que é elegante demais. Ele usa totalmente modelos 3D em vez de cenários pré-renderizados, o que era um risco enorme, mas o resultado é cinematográfico. Minha opinião sincera, é o jogo mais maduro e visualmente coeso do console. Você chegou a jogar essa pérola ou ele passou batido na sua locadora? Se você quer cor, você quer Chrono Cross. Enquanto o mundo estava todo cinza e marrom, esse jogo veio com uma paleta de cores tropicais que salta da tela. Os cenários pré-renderizados são tão detalhados que parecem quadros a óleo. E as batalhas? Os modelos dos personagens são gigantes e super detalhados para os padrões de 1999. É um jogo que envelheceu como um bom vinho. Se você colocar ele em um emulador hoje com upscaling, ele compete fácil com jogos indies modernos de visual artístico. Dá para acreditar que isso rodava no PlayStation 1? Ridge Racer 4 é o pico da estética cool dos anos 90. O jogo usa uma técnica de iluminação, Good Old Shading, que dá um brilho metálico para os carros que o Gran Turismo só foi sonhar mais tarde. As pistas à noite, com as luzes da cidade refletindo, têm um clima indescritível. É fluido, é estiloso e a apresentação dos menus é a coisa mais chique que você vai ver em um jogo de corrida clássico. Ele não só é bonito, ele tem alma. A Square ataca novamente. Se o Final Fantasy VII era o começo e o Final Fantasy VIII era o realismo, o Final Fantasy IX é o ápice do estilo fantasia clássica. Os cenários são minúsculos de tão detalhados. Cada lojinha, cada rua de Alexandria tem um charme único. A integração dos personagens 3D com o fundo é quase perfeita aqui. Sem falar na ICGIs, que na época a gente assistia e pensava: pronto, chegamos no topo, não tem como os gráficos melhorarem mais que isso. Conhece algum amigo que dizia que os gráficos desse jogo pareciam um filme? O rei dos fliperamas em casa. Tekken 3 foi um milagre técnico. A Namco conseguiu manter a fluidez de 60 FPS com modelos de personagens que eram muito superiores ao que o console deveria aguentar. Os músculos se moviam, as roupas tinham dobras e a animação era tão fluida que parecia captura de movimento de ponta. É o tipo de jogo que você coloca hoje e ele ainda é perfeitamente jogável e bonito de se ver brigar. É bruto e elegante ao mesmo tempo. Metal Gear Solid não é só bonito por causa dos polígonos, mas pela direção. O uso de câmeras dramáticas, os efeitos de neve, o suor, os rastros no chão. O Hideo Kojima usou truques de cinema para esconder as limitações do PS1. Mesmo com os personagens sem rostos detalhados, nos famosos olhos de pixel, a ambientação da base de Shadow Moses é tão imersiva que você sente o frio através da TV. É a prova de que design inteligente ganha de contagem de polígonos qualquer dia da semana. Gran Turismo 2, um simulador de direção definitivo do PlayStation 1. O que impressionava aqui era o brilho nos carros e a quantidade de detalhes nas pistas. Eles usavam uma resolução maior que a maioria dos jogos, o que deixava tudo mais nítido. Quando você via o replay da corrida, com os ângulos de câmera de TV, parecia real demais. É um jogo pesado para o console. Você sentia que o PlayStation 1 estava dando tudo de si para renderizar aquelas 500 carangas disponíveis. É o clássico. Quem viveu essa época sabe a satisfação de comprar o escudo, o carro mais rápido do jogo. Esse aqui é um absurdo técnico. Soul River tinha um mundo gigante totalmente em 3D e sem telas de loading. Sim, você passava de uma área para outra sem interrupções. O jogo alternava entre o plano material e o espectral em tempo real, mudando a geometria do cenário na sua frente. O design do Raziel é icônico, e as animações de planar e sugar almas eram muito à frente do seu tempo. É um jogo sombrio, detalhado e incrivelmente ambicioso. Você tinha esse disco ou morria de medo da intro. Quem disse que só 3D é bonito? Castlevania. Symphony of the Night é o rei do pixel art.
Em uma época em que todo mundo queria ser 3D, a Konami entregou um 2D tão luxuoso que humilha muito jogo de hoje em dia. Os sprites do Alucard têm centenas de quadros de animação, os cenários do castelo têm múltiplas camadas de profundidade e efeitos de transparência que o Saturn, concorrente da época, sofria para fazer. É um jogo atemporal. Ele não é bonito para o PlayStation 1, ele é bonito para a história dos videogames. Para fechar, Crash Bandicoot 3, Warp de um mascote que fez o PlayStation 1 suar. A Naughty Dog criou técnicas de compressão de dados que eram segredo de estado. O Crash 3 tem reflexos na água, luzes dinâmicas e expressões faciais que parecem um desenho da Looney Tunes. As fases de moto, de avião e até debaixo d'água mostram uma variedade visual que poucos jogos tinham. É vibrante, é fluido e é o jogo que provou que o PlayStation 1 ainda tinha muita lenha para queimar antes da chegada do PS2. E aí, o que acharam dessa lista? Deu pra ver que a nossa caixa cinzenta de 32 bits era uma verdadeira máquina de arte, né? Mas agora eu quero saber de vocês. Qual desses jogos mais te impressionou na época? Ou será que eu esqueci de algum jogo que você achava de outro mundo? Comenta aqui embaixo, porque eu sempre leio tudo e adoro trocar uma ideia sobre essa era de ouro. Se você curtiu essa viagem visual, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos episódios da nossa escavação gamer.